Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 10 de abril de 2026. Nesse horário das 5h20, 5h30, né? Nós estudamos um probleminha aqui, mas já voltamos. Nós, nessa horário dessas 5h30, 5h20, né, 5h20, 5h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec, né? Maravilhosa essa obra. Vocês estão me ouvindo bem? Denise, está me ouvindo bem? Só faz o positivo aí. Ótimo, é que teve uma quedinha aqui na internet. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 16, dos médios especiais, item 189. Hoje nós vamos começar nos médios pneumatógrafos. 189, médios pneumatógrafos. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo as bênçãos que todos temos recebido, que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, proteja cada um de nós, proteja os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, e que nós possamos nos manter unidos, sempre trabalhando pelo Senhor, divulgando esse evangelho, mas aplicando esses ensinamentos em nós mesmos, para que assim possamos a cada dia crescer, melhorar cada vez mais, como o Mestre assim deseja. Que Deus abençoe a todos nós e abençoe os nossos irmãos menos felizes que estão nesse momento passando por grandes dores, muito sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de cada um desses nossos irmãos. Graças a Deus. Bem, gente, nós vamos começar estudando aqui esses médios pneumatógrafos. Esse primeiro momento aqui, né, nós vamos falar dos médios pneumatógrafos, dos médios curadores, e eu vou ter que fazer uma ginástica aqui, trazendo informação de uma obra, de outra, mas eu não pedi a vocês, porque ia ficar meio complicado. Então, eu mesmo que vou dizer o livro, a anotação, só para facilitar o estudo, né? Eu já pedi até a espiritualidade para me ajudar nesse contexto aqui, porque até eu mesmo fiquei meio enrolada na hora da apresentação. Mas vamos lá. Diz assim, Livro dos Médios, 189, parte segunda, capítulo 16, dos médios especiais. Médios pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta. É um fenômeno de efeito físico. Pode até puxar a setinha aí, ó. Escrita direta, efeito físico, tá? Inclusive, Kardec queria colocar a escrita direta como fenômeno de efeito intelectual, mas eles disseram que não, efeito físico. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Então, Kardec aqui já coloca isso muito claro, que é um fenômeno que é dado às pessoas que são trapaceiras de praticarem esse fenômeno. É interessante que Kardec não poupa, né? Não poupa no adjetivo. Ele não poupa. Ele fala mesmo. E quem quiser depois ler a 177, ele fala sobre isso, né? Que é muito fácil de ser mistificado, tá? Aí ele vai ter uma notinha aqui de Kardec. Essas notas são sempre de Allan Kardec. Os espíritos insistiram, é aqui que ele fala, né? Contra a nossa opinião, incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que se dá na escrita direta. A ação do médium aqui toda é material, ao passo que no médium escrevente
Ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre o papel ativo. Vamos parar aqui, que é aqui que o negócio vai ficar bem complicadinho para mim, que tem que ir lá e cá. Repara o que está escrito aqui, que os espíritos foram contra a opinião de Kardec. Kardec queria classificar o fenômeno da escrita direta como um efeito inteligente. E eles disseram que, para incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, de efeito físico, pela razão. Por que isso? Porque todos os fenômenos de efeitos inteligentes, psicografia, psicofonia, né? São aqueles para cuja produção, são aqueles que, para que o espírito possa produzir, realizar, ele se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, que é o efeito inteligente, psicografia, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha papel sempre ativo. Aí eu vou lá primeiro no livro Diversidade dos Carismas, que é no capítulo 12. Vocês só anotem aí. Diversidade dos Carismas, capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Diversidade dos Carismas. Deixa eu ver aqui. Capítulo... Capítulo 12. Deixa eu abrir aqui, gente. Que o meu livro, aqui, Diversidade de Carisma, para mim, é volume 1 e volume 2. Então, Diversidade de Carisma, no capítulo 12, quando eles vão dizer da seguinte maneira, deixa eu só pegar aqui, para confirmar direitinho. Só um instantinho, gente. Eles vão dizer assim, é Hermínio de Miranda, que vai fazer um comentário a respeito desse assunto aqui. Quando ele fala que o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Eu até sublinhei isso no livro dos médiuns. Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Os espíritos se servem dos materiais existentes no cérebro do médium. Essa expressão aqui, o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Então, lá no Diversidade dos Carismas, no capítulo 12, no, no 7º parágrafo, Hermínio de Miranda diz assim, capítulo 12, 7º parágrafo, tá? Podem anotar aí. Capítulo 12, 7º parágrafo. Kardec, Hermínio diz assim, entendia Kardec que tais fenômenos, que é o da escrita direta, né, que é o da chamado pneumatografia, seriam de ordem intelectual. Kardec achava isso. Mas, contra a sua opinião, os espíritos insistiram em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física e justificaram-se dizendo o seguinte: é isso que nós lemos aqui. Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. Aí o Hermínio, no 8º parágrafo, vai dizer assim: devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro do médium. Né? Os efeitos são aqueles cuja produção os espíritos se servem dos materiais existentes no cérebro do médium. Ele admite assim, eu não entendi direito esse negócio que os espíritos disseram.
ele não entendeu. Segundo, segundo os espíritos, para a produção dos efeitos inteligentes. Aí, o que Hermínio foi fazer? Para poder entender esse negócio de materiais existentes do cérebro do médico. O que o Hermínio fez? Ele foi ao original francês do livro dos médios. Ele fala francês, né? Falava francês, né? Então, ele foi pegar o original francês, que está lá na livraria, lá em Paris. E ele encontrou a seguinte expressão, em francês: material cerebral do médium. Materiais cerebrais do médium. Ele encontrou essa expressão, materiais cerebrais do médium. Aí o Hermínio disse: eu, Hermínio, estava supondo, diante do texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulário. Quando ele diz assim, materiais existentes no cérebro do médium, ele estava pensando que Kardec estava falando do conhecimento que o médium tem arquivado na sua memória. Conteúdo, entendeu? Ele, Hermínio, está pensando. Olha a questão da tradução. Para ele, Hermínio, que é um inteligentíssimo, ele entendeu essa frase, materiais existentes no cérebro do médium, que foi traduzido assim, como, como se Kardec estava se referindo ao conhecimento que o médium tem adquirido e que está arquivado na memória dele. E é assim que ele entendeu. Aí, quando ele pegou o original francês, ele falou: opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Aí ele diz aqui, quer dizer, eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulário guardado do cérebro, ou melhor, na memória do médium. Na realidade, não é nada disso. Ele, Kardec, se refere ao próprio cérebro em si. Ele está falando do cérebro em si, incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, porque em francês está escrito materiais cerebrais do médium, e não materiais existentes no cérebro do médium. Entendeu? Para o E português, pode falar, Alberto. faz toda a diferença, porque quando eu li aqui, que você leu inicialmente, antes de ir para o Hermínio, o entendimento que eu tive foi esse, Eu que também era tinha esse. ideias, a conhecimento acumulado. Também era o meu Aí eu falei, entendimento. mas como é que se é conhecimento acumulado e o Kardec está certo, intelectual, é inteligente? Não, aí já. Quando nós estudamos esse capítulo 12, na aula do Diversidade dos Carismas, que nós já estudamos esse capítulo 12 tem bastante tempo, é que nós fomos ver isso. Porque esse capítulo 12 aqui foi estudado em abril de 2024, há um ano atrás, praticamente. Foi aí que nós vimos isso. Então, o Hermínio foi no francês. E em francês está escrito assim: materiais cerebrais do médium. Isso foi traduzido como materiais existentes no cérebro do médium. Vê se não tem diferença. Materiais cerebrais do médium, você pensa logo o quê? Neurônios, né? Essas coisas assim. Agora, materiais existentes no cérebro do médium é outra coisa. Hermínio, pela tradução do Livro dos Médiuns, do Guilherme Ribeiro, estava pensando igual a gente. Conhecimento, ideias. Mas não, eles estão falando de matéria orgânica. E eles falaram materiais cerebrais do médium. Isso que foi escrito em francês. Aí ele diz, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro.
que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais e não propriamente o material existente no cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, no meu entender, ao cérebro como central nervosa, como posto de comando do sistema e não como instrumento da memória. Então, Kardec está dizendo aqui que os espíritos insistiram em colocar a escrita direta como um fenômeno de ordem física. Por que razão? Porque os efeitos inteligentes, como a psicografia e a psicofonia, são aqueles para cuja produção o espírito se serve do sistema nervoso, do sistema do central, do sistema nervoso central do médium. Porque Para no caso da escrita, Rose, o médium utiliza a parte motora que está Nós no já cérebro. estudamos isso, lembra? Estudamos isso na Diversidade dos Carismas. Ele vai usar a parte motora para a escrita, para a psicofonia, ele vai usar o sistema nervoso central para produzir o fenômeno de efeito inteligente. Para o fenômeno físico, não. Por isso que ele colocou a escrita direta como fenômeno físico, não efeito inteligente. E aí, então ele vai dizer isso. Aí o Hermínio diz aqui, o texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa, como posto de comando do sistema, e não como instrumento da memória. Por isso que ele vai dizer aqui que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais cerebrais do médium. E para a escrita direta, ele não precisa usar os materiais cerebrais do médium. Então, é fenômeno de efeito físico. Aí, eu estou pegando aqui. Eu fui no livro Emmanuel. Quem quiser anotar, Emmanuel, no capítulo 29. Você bota aí do lado, já botou Diversidade dos Carismas? Capítulo 12, parágrafos 7, 8, 9 e 10. Diversidade de Carisma, capítulo 12, parágrafos de 7 ao 10. Eu estou dando isso porque você pode depois querer dar uma olhada. Então, do Diversidade de Carisma, capítulo 12, parágrafos de 7 até o 10. Emmanuel é o livro, tá, gente? Emmanuel, aquele primeiro livro que Chico psicografou do mentor Emmanuel. Emmanuel, capítulo 29, item. Capítulo 29 é do modus operandi do espírito. Capítulo 29, item 29.2, que esse parágrafo, esse capítulo é assim, o livro é assim. Capítulo 29, item 29.2. Olha o que Emmanuel fala aqui. Ele diz assim: aqueles que possuem. É sobre os aparelhos mediúnicos. Ele diz assim: aqueles que possuem essas faculdades registradoras dos pensamentos que dimanam dos planos invisíveis são chamados sensitivos ou médios. Porém, essa condição será de todos os homens do porvir, quer dizer, de todos os homens do futuro, né? De todos os homens do futuro. São inúmeras as legiões de seres que perambulam convosco sem os indumentos carnais, e que permanecem nas latitudes do vosso planeta, sendo necessário considerar que a maioria dos que evoluíram e se conservam nas esferas de um conhecimento muito superior ao vosso, pelas condições inerentes à sua própria natureza, não vos podem estar próximos. Enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos cimos resplandecentes em que se encontram. E formulando o desejo de ação nos planos da matéria, atuam. Ele está falando dos espíritos superiores que estão mandando as suas mensagens para nós, médios encarnados. Então, eles dizem que esses espíritos superiores de escola que estão mandando os ensinos para nós, eles
atuam, atuam com a sua vontade, atuam com a sua vontade. Oh, meu Deus. Gente, desculpe aí um instantinho. Atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui que inúmeros espíritos superiores estão nos mandando mensagem. Emmanuel, doutor Bezerra, né? Eles estão sempre nos mandando mensagens. Para que essas mensagens cheguem até nós, esses espíritos atuam com a sua vontade sob o cérebro visado. De quem é o cérebro visado? Do médium. Eles vão atuar com a vontade deles sobre o cérebro visado. Olha aí. O qual se encontra em afinidade com as suas vibrações e através de forças teledinâmicas que podereis avaliar com os fluidos elétricos, cuja utilização em setais na fase do globo influenciam a natureza particular do sensitivo, afetando-lhe o sensório, que é o sistema nervoso. Ele só está falando de parte o quê? Orgânica, não é? Afetando o sensório, que é o sistema nervoso, atuando sobre os seus centros ópticos, ópticos, se evidência, e aparelhos auditivos, entendeu? Quando o médium escuta, e ó, psicofonia, de, desaparecendo perfeitamente as distâncias que não se medem. Na alma do sujeito, o sujeito quer dizer o médium, começa então a operar-se uma série de fenômenos alucinatórios, sob a ação consciente do espírito que o guia dos planos intangíveis. Este, segundo a sua necessidade, é o espírito, o induz a ver essa ou aquela imagem em vibrações que envolvem, as quais são traduzidas pelo sensitivo de acordo com as suas possibilidades intelectivas e sentimentais. Há instrumentos que interpretam com fidelidade o que se lhes entrega. Outros, porém, não dispõem de elementos necessários para esse fim. Não se conjecture a necessidade, por parte dos desencarnados, de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem, concretizando-se no plano físico. Tais fatos se realizam naturalmente, bastando para isso o seu desejo e o poder de fazê-lo. Então, Emmanuel, aqui nesse item 29.2 do capítulo 29, Aparelhos Mediúnicos, ele fala que o espírito elevado, que quer mandar mensagem, atua com a sua vontade nos planos da matéria, atuando sobre o cérebro do médium, afetando-lhe o sistema nervoso. Percebeu? Quer dizer, Emmanuel compreendeu melhor do que nós, né? E esse livro aqui, ele é o livro do Emmanuel, deixa eu ver a data que eu botei aqui, ele é de 1940, por aí. É o primeiro livro que o Chico psicografou de Emmanuel, é por aí. O livro do Hermínio é mais ou menos de 1980, por aí, né? É mais ou menos essa data. Então, a gente percebe que Emmanuel, lá em 1940, por aí, ele compreendeu o livro do Hermínio de 1984. Lá em 1940, quando foi publicado esse livro Emmanuel, Emmanuel já compreendeu de primeira o que Kardec queria dizer. Que ele estava falando, a introdução do livro do Emmanuel é de 1937. Então, publicado em 1940, por aí. Em 1940, Emmanuel já entendeu o que Kardec estava falando, de materiais existentes no cérebro do médium. Mas nós, como Hermínio,
Em 1984, ainda estávamos interpretando de outra maneira, que era ideia, conhecimento, né? Só quando nós fomos estudar isso daqui com mais afinco é que a gente foi entender o que Emmanuel já tinha entendido há muito tempo. Ele estava falando era de organismo físico, cérebro, né? E também, só para fechar isso aqui, no próprio livro Diversidade dos Carismas, se vocês quiserem anotar aí, no capítulo 16, item 3, 10º parágrafo, o Hermínio vai falar assim: o espírito, ele diz assim, nas instruções de Kardec, que o espírito manifestante recorre. Meu Deus, eu desliguei meu celular. Eu desliguei o celular e o celular voltou a ligar sozinho. Porque tem uma pessoa ligando para mim direto. Eu encerrei, eu desliguei e ele continua tocando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele está desligado, gente, mas ele está tocando. Não sei o que é isso. Está aqui, ó, encerrando, mas continua. Eu vou botar ele em outro lugar que ele está me incomodando. Dá licença um minutinho. Pronto. Já que ele não quer desligar, eu boto ele na cozinha. Então, vamos lá. Aí diz assim, eu me livro dele. O Hermínio diz assim, vamos lá, capítulo 16, item 3, 10º parágrafo. Ele fala assim, vimos, por outro lado, nas instruções de Kardec, que o espírito manifestante recorre à condição mais flexível que encontra no arcabouço psíquico do médium. Digamos que o médium tem a melhor inclinação e desembaraço para a psicografia. O espírito comunicante emite um pensamento, comando, que vai ativar centros motores da palavra escrita. Esses centros motores da palavra escrita estão onde? No nosso cérebro, não é? A gente está encarnado, está no cérebro. Tanto que se você sofrer um acidente que afetar esse centro motor, você não consegue mais escrever, não é assim? Você não pode mais ouvir, dependendo da parte. Você até pode ficar cego. Seu olho está perfeitinho, mas se o acidente causou dano no centro motor responsável pela visão, acabou. Não é assim? Então, ele fala aqui que o espírito comunicante emite um pensamento comando, que vai ativar centros motores da palavra escrita. Basta ao médium apanhar lápis, papel e escrever. Não o que está pensando por sua própria conta, pois ele pode até distrair-se com outra coisa, como acontece a muitos psicógrafos. Mas o que a outra mente, ligada no momento a sua, está pensando, ele apenas assiste. Portanto, a sua mão que escreve. Chico acontecia isso. Muitas vezes ele estava psicografando e conversando com a outra pessoa. Lembra disso? Isso acontecia com o Chico. Ele psicografava e, ao mesmo tempo, conversava com outra pessoa, mostrando o quê? Que alguém estava comandando o centro motor dele, responsável pelos movimentos. Às vezes ele podia até ficar olhando, conversando lá, animado. Tem vídeo do Chico fazendo isso, conversando, orientando uma pessoa e psicografando. E aí ficava uma mulher do lado dele, só trocando o papel quando o papel já estava chegando no final. A pessoa tirava o papel, porque ficava aquela pilha de papéis, ele escrevia, auxiliar, tirava o papel, numerava a folha e ele já ia escrever na outra. Quando aquela folha estava acabando, a senhora, era sempre uma mulher, na maioria das vezes, tirava o papel e ele ia psicografando na outra, ia direto, e conversando com as pessoas. Então, eles aqui, ele, o médium, apenas assiste, portanto, a sua mão, que escreve.
O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre centros nervosos, incumbidos de movimentar a mão do médium. A sua visão, no caso da psicovidência, ou seu aparelho fonador, no caso da psicofonia. Então, ele vai afetar, vai atuar aí, ou na visão, ou na audiência, na vidência, no centro motor. Na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium, o problema da palavra do cinema, eu vou desligar aqui teu microfone, tá, amiga? Já desliguei. Então, ele diz aqui, na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium, o problema da palavra, ou da visão, ou do som, ainda não surgiu. Ele só ocorre e é resolvido na etapa seguinte, entre o médium e os destinatários da mensagem comunicação. Observamos, portanto, que há três etapas distintas na comunicação mediúnica. Primeira, transmissão do pensamento do espírito manifestante para o médium. Segunda, recepção desse pensamento e processamento dessa informação na unidade central sensorial do médium, que a converte em imagem, som ou palavra. E, finalmente, a terceira, quando o médium emite para o destinatário não mais um pensamento, mas a palavra escrita ou falada, com a qual procura descrever a imagem ou som recebido do espírito sob forma de pensamento puro. Então, gente, por que que eu fiz essa amarração toda aqui? Que foi um pouquinho confusa para mim, mas deu para resolver. É para a gente mostrar, como o Hermínio aqui, que quando os espíritos querem se comunicar, eles não vão, no nosso sistema nervoso, buscar o que que você tem de aprendizado. Eles vão buscar as nossas células, os nossos neurônios. Eles vão botar a mão na massa do nosso cérebro para ativar aquele centro nervoso que interessa para eles, para que a comunicação flua. Percebeu? Isso, problema de tradução. Entendeu? Enquanto Emmanuel, em 1940, entendeu perfeitamente o que Kardec queria dizer, e ele botou lá no capítulo 29, no item 29.2, já falando que o espírito lançava a mão da parte cerebral do médium, em 80 e poucos, em 84, como Hermínio Miranda, a gente estava entendendo errado. Estava entendendo errado. Foi quando Hermínio foi escrever esse livro é que ele foi pesquisar. Ele, na cabeça dele, disse assim, tem alguma coisa dessa questão que eu não entendo. E aí ele foi no original francês. E lá no original francês ele encontrou material cerebral do médium. Tanto é isso que quando alguém sofre um acidente, o que os médicos falam? Ah, a pessoa teve perda de material cerebral. Não falou isso? A pessoa teve perda de material cerebral, de matéria cerebral. Eles falam isso. E aí dá um problema danado, né? Quando a pessoa tem perda de material cerebral. Foi isso que Kardec escreveu em francês, material cerebral. Mas na hora de traduzir, botaram uma coisinha a mais ali que muita gente até hoje não entende. Graças a Hermínio Miranda, que foi buscar a prova lá no francês, nós tiramos, finalmente, a venda dos olhos. Estamos entendendo agora o que, que os espíritos vão utilizar, vão trabalhar em nós, né? Ô, Rosa, Fale, amigo. nessa nota aqui, né, que tão bem abordada por você, aí diz, né, o Kardec nos traz, os espíritos insistiram contra a nossa opinião, né? E aí o Kardec achava que escrita direta era intelectual, só que os espíritos passaram a dizer que era efeitos físicos. E aí ele diz aqui, disseram eles, ou seja, disseram os espíritos de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes.
Então, quem diz que os efeitos inteligentes são aqueles cuja produção espírito se serve de materiais existentes no cérebro eram os espíritos. Só E que os Kardec, Não, só que os espíritos falaram materiais cerebrais do médium. E Kardec escreveu em francês, materiais cerebrais do médium. Na hora de traduzir para o português, o problema foi aí. Porque quando Hermínio foi em Paris, na biblioteca, onde está arquivado a primeira edição do Livro dos Médiuns, que a gente sabe que na época de Kardec, a Paris, a França, passava por uma época política conturbada, muito conturbada. Qualquer pessoa que quisesse publicar um livro tinha que levar para um departamento lá do governo, que seria um departamento de censura. Nós não conhecemos essa ditadura? Censura. Tudo tinha que passar pelos censores. E lá, esse livro, essa cópia, ficava arquivada lá. Ficava arquivada nesse departamento de censura. E aí os censores iam analisar para ver se na obra não tinha ninguém falando mal do governo. Entendeu? A ideia era essa. Vamos olhar se esse homem não escreveu aqui alguma coisa contra o governo. Ah, não, não escreveu? Então publica. Mas fica uma cópia guardadinha aqui. Porque quando vier a segunda edição, você vai ter que dizer para mim, assinar um documento. Você botou alguma coisa diferente na segunda edição do que está na primeira? Ah, botei. Botou o quê? Ah, eu falei isso. A respeito do tema, não é? Você não colocou nadinha aí de política, não, né? Não. Deixa a cópia da segunda edição aqui que a gente vai analisar. Visto que a segunda edição não tinha nada contra o governo, publica. Hoje, essas primeiras edições estão na biblioteca, no arquivo da Biblioteca em Paris. Então, quem quiser, parece que tem até pela internet. Você pode acessar até pela internet. Quem quiser, pode acessar pela internet ou vai em Paris. Como Hermínio viajava muito, ele foi a Paris. Pegou o original francês e viu que Kardec escreveu materiais cerebrais do médium. Aí, o que ele parou e pensou? Peraí, a tradução foi feita por Guilherme Ribeiro, que falava francês muito bem. Só que na hora de traduzir, em vez dele escrever materiais cerebrais do médium, ele botou materiais existentes no cérebro do médium. Entendeu? A tradução que trouxe o problema. Porque na nota de Kardec, em francês, está escrito materiais cerebrais do médium. Por isso que o Hermínio disse, Eureka! agora, Rose, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu entendi o que você está dizendo. Essa tradução foi mal feita por Guilhom. E o Hermínio foi lá no original e resgatou o sentido verdadeiro. Isso. Agora, esse sentido que foi deturpado pela tradução, quem deu essa orientação foi Foi os os espíritos. espíritos. Isso, disseram eles, tal, porque Kardec inicialmente dizia, não, é efeito intelectual. Aí os Inteligente. espíritos, não, é efeitos físicos. Aí disseram eles, e aí vem a controvérsia Eles descoberta por explicaram Hermínio. isso. Eles explicaram para Kardec por que não podia ser efeito inteligente. Eles disseram para Kardec, Kardec, presta atenção. Para Isso, ser efeito isso. inteligente, o espírito tem que mexer no material cerebral do médium. E para a escrita direta ele não mexe. Aí Kardec, na nota, coloca que ele não concordava. Mas os espíritos deram essa explicação para ele. Só que na tradução, Guilhom confundiu. E Confundiu. aí o Hermínio percebeu, ó, tem coisa errada aí, porque ele foi no original e viu que não era o Exatamente. que o Guilhom traduziu, mas de outra maneira que o Kardec quis dizer o que os espíritos disseram. Exatamente. Por quê? Porque o próprio Hermínio, quando lia isso, ele ficava com a pulga atrás da orelha. Ele dizia: tudo bem, é o conhecimento, tudo mais. Mas ele mesmo tinha uma dúvida. Ele entendia isso, que os espíritos iam utilizar do conhecimento do médium. É o que a gente entendia. Mas mesmo ele entendendo isso, pairava para ele uma dúvida.
entendeu? Pairava para ele uma dúvida. Por isso que ele vai no francês. Agora, esse esclarecimento dessas fontes que você trouxe foi vital para a gente ter essa noção. Exatamente. Eu- Eu achei Você fez uma excelente. Também não pesquisa tinha essa muito visão, não. legal Foi no Emmanuel e sentido. Hermínio. E eu descobri isso estudando Hermínio. Talvez o Emmanuel, já sabendo da polêmica e que houve um Né? desencontro na tradução, o Emmanuel quis dar uma melhorada. Disse, deixa eu dar uma explicada Mas aqui, foi porque isso. Guilhom Isso lá foi. atrás. Agora vê, mas o Emmanuel, Deixa eu ele ver quando teve foi a acesso. tradução do Guilhom. Emmanuel tem acesso direto ao francês, né? Porque ele participou da codificação. Ele tinha acesso ao francês. Ele fez o livro dele baseado no francês, no livro dos médios em francês, e não da tradução do Guilhom, né? É o espírito, o grande espírito. É. Ele teve acesso aos espíritos da codificação que trabalharam junto com ele na codificação. Então, ele fala com o domínio do tema que ele trabalhou da codificação. Agora, a tradução, a primeira versão do Livro dos Médios, em português, aqui, foi publicado em 1861, no início do século XX, estava publicado aqui, já com equívoco. Mas cabia a quem? Cabia a nós corrigirmos. Cabia a nós corrigirmos. E o Hermínio, e quando nós estudamos o livro Diversidade dos Carismas, nós batemos com isso. E aí a gente foi pesquisando, pelo que o Hermínio falou, chegamos em Emmanuel e vimos. Porque Ó, nós, eu fui ver aqui, Rose, o Emmanuel, o livro Emmanuel, foi publicado em 38. 38. Então, como é que nós chegamos a isso? Estudando Hermínio, estudando diversidade dos carismas. Quem não estuda diversidade dos carismas não chegou a isso. Talvez se estudou o livro de Emmanuel, pode até chegar, mas Emmanuel não toca no Hermínio. O Hermínio é que escancara o negócio e mostra para gente. Então, olha como esse diversidade dos carismas trouxe para a gente um monte de conhecimento, né? Então, gente, aqui ele vai falar, só para fechar isso aqui, médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição de mãos ou pela prece. Quem quiser saber de imposição de mãos, assista a palestra de segunda-feira, 6 de abril, que está lá, publicado na nossa página do YouTube, mostrando que imposição de mãos não é só levantar a mão, não. E olha o que ele diz aqui: médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição de mãos ou pela prece. O que o nosso companheiro Alexandre Bulhões falou? O que ele falou sobre imposição de mãos? Vejam essa palestra, gente, do dia 6 de abril. Foi segunda-feira. Veja a palestra. Está lá, primeira palestra do painel Espírito Joana de Anjos. Importantíssimo. Aí você vai entender isso aqui, que é médios curadores. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes. Pessoa que tem fé, vontade de ajudar, amor pelo próximo, pode curar, sem ser médio ostensivo. Sejam médios ou não. Então, quando ele diz médios ou não, o não quer dizer quem não tem mediunidade ostensiva, porque todo mundo é médium, tá? As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Olha o que ele diz aqui. É apenas uma exaltação, vou sublinhar isso aqui, do poder magnético fortalecido. E ele bota entre vírgulas, se necessário. Porque você pode curar pela imposição de mãos ou pela prece, sem a ajuda dos amigos espirituais. Se você tiver fé verdadeira, vontade de ajudar, amor pelo próximo, você pode curar sem ser médio ostensivo, sem a ajuda dos amigos espirituais, pelo seu poder magnético. Se você tiver fé, vontade de ajudar,
amor pelo próximo. Tanto que ele botou, se necessário, entre vírgulas, pelo concurso de bons espíritos. Então, você pode curar sem a ajuda dos bons espíritos, sem ser médio ostensivo, se você tiver muito amor, muita fé, muita vontade de ajudar, muito amor pelo próximo. Você... Sabe o que que eu me lembrei, Gru? Ah, Das rezadeiras, né? exatamente. Então, nós podemos dizer que qualquer um de bom coração pode curar. Qualquer pessoa de bom coração pode curar. E depois ele vai dizer: médios excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Então, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Aí há antes um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita. Porquanto, nada prova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Então, são pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Poder magnético, né? Você induzir outra pessoa a escrever. Então, ele diz aqui, aí há antes um efeito magnético do que um caso de mediunidade. Uma pessoa com grande poder magnético pode hipnotizar outra pessoa, não pode? Pode. E levar a pessoa a escrever. Então, ele diz, há mais um efeito magnético do que um caso de mediunidade, porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, isso pertence à categoria de efeitos físicos. Aí, veja-se o capítulo da formação dos médios. Então, gente, olha quanto esclarecimento Kardec traz para a gente aqui. Quanto esclarecimento. Então, ele, ó, é fogo. Ele traz os esclarecimentos para a gente. E aí a gente junta, né? Aí a gente vai no vídeo que eu mandei para vocês hoje lá. Você pode até ler o negócio sem entender, mas fica na tua memória e depois você vai fazendo os links. Você vai linkando tudo, unindo tudo. E daqui a pouco você está entendendo a coisa melhor. Você vai botando, ó, como disse o nosso amigo William, você vai enchendo o teu sistema nervoso de matéria, material. Depois o teu cérebro vai fazendo as conexões. E daqui a pouco tu olha, lê uma coisa e diz: ah, entendi! Eu não estava entendendo, agora entendi. Porque o seu cérebro vai fazendo as conexões. Né? Então, gente, semana que vem não vai ter o estudo do Livro dos Médios. Nós vamos ter. Ah, não, desculpe, vai ter sim. Não vai ter o das 4 horas, Batida da Obsessão. Mas o Livro dos Médios vai ter sim. Vai ser dia 17/4/26. Item 190. Não tem bastidores, que vai ter palestra. Depois que terminar a palestra, a gente vai estudar o Livro dos Médios. Questão 190, dia 17 de abril de 2026. Né? Então, eu fico cansada, porque eu vou lá, vem cá, vou lá, vem Imagino, cá. o trabalho foi A minha maravilhoso cabeça hoje. fica assim. Vai para o livro, meu corpo fica fervilhando. Minha cabeça Ô, fica Rose, fervilhando. Fale, amiga. mas vai ter a irradiação do suicida. Hoje eu Vai cheguei ter tarde. hoje, vai ter hoje. A gente vai fazer quando for 15 para as 7, tá? Porque eu vou dar uma descansadinha, que a minha cabeça está fervendo. Nossa, olha o Paulinho, Foi meu muita marido, coisa. ele não pode. Quando ele chega, ele gosta, eu vou mandar ele gosta muito da sua fala. Ele fica escutando, falando, eu gosto dessa Nossa! senhora. Então, gente, é, 15 para as 7 a gente vem para a nossa irradiação, tá bom? Um beijo no coração de todos. É, vou pedir para a Márcia, faz nossa prece de encerramento aí, minha amiga, para dar uma aliviada aqui na minha cabeça. Então, depois desse estudo maravilhoso, onde Ai. tivemos grandes esclarecimentos, e hoje eu tive a prova que meus neurônios estão se unindo. Ah, só temos a agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que estamos abraçando, pela nossa irmã Rose,
que está sempre se esforçando a nos trazer tantos esclarecimentos, tantos conhecimentos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, um bom fim de semana para todos. Lembrem-se de divulgar nossa palestra de segunda-feira, dia 13, os desígnios de Deus. Não só fica sendo os lembretes, hein? E de dia 17, a palestra sexta-feira. Vamos divulgar, né? Então, que todos aproveitem. Amanhã, aqui em Petrópolis, eu vou estar lá, 9 horas da manhã, no Palácio Cristal, vai ter uma palestra sobre a Praça Florida. Vai ter banca de livro, tudo mais. Eu vou ver se eu dou um pulinho lá, que é um movimento muito legal aqui em Petrópolis, Praça Florida, de palestras, em várias casas espíritas, divulgando o Evangelho. E daqui a pouco, 15 para as 7, nós vamos fazer a nossa irradiação. Quem for fazer a irradiação já fica por aí, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a vocês, suas famílias, seus bons propósitos, que Deus nos ilumine e que possamos estar sempre focados no nosso mestre maior, nosso presente, né? Jesus é o presente que Deus oferece à humanidade. Que coisa linda, né? Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz, muita luz para todos. Eu vou aqui sair e passar para a Denise, tá bom, Denise? Um beijo no coração, meus irmãos.